Olá, pessoal que acompanha o Papo de Mãe. Hoje eu vou conversar com a Elisama Santos, que é psicanalista e escritora, autora de diversos livros, entre eles, olha, o Educação Não Violenta. Elisama já esteve com a gente no estúdio do Papo de Mãe, né, Elisama? Agora estamos aqui no modo remoto. Tudo bem com você? Tudo bem, querida. Um prazer estar aqui conversando contigo de novo. E a gente sempre aprendendo muito com você. E tão importante esse conceito da educação não violenta, ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem falado tanto disso e que alguns pais às vezes falam, mas eu perco a cabeça. Não dá para perder a cabeça, né, Elisama? A gente precisa, os adultos dessa relação precisam se controlar. Sim, eu acho que tem um lugar que é muito importante, Mariana, de entender que nós vamos errar. Volta e meia você vai gritar, volta e meia você vai perder a paciência, volta e meia você vai falar de uma forma que você não gostaria de falar. E é, inclusive, ser o adulto da relação reparar esse erro. Assumir, cara, filho, eu sinto muito, eu falei com você de um jeito que eu não acho que é correto falar. Eu fiquei muito nervosa e eu descontei em você a raiva que eu estava de outra situação. Eu sinto muito por ter agido assim. A gente não pode somente, a gente foca em não errar, né? Claro, em não cometer determinados erros, mas é um fato que nós vamos cometer. É Uhum. importante que a gente assuma esse erro, em vez de vir com aquele também, mas você também, né? Olha o que você fez. Mas é porque você não obedece. De jogar a culpa na criança, que é o que, infelizmente, a maioria dos pais faz Uhum. quando erra, né? E você sabe que outro dia eu estava conversando com algumas mães e as mães falaram: mas os especialistas chegam com a seguinte dica: é preciso diálogo com seu filho, é preciso conversar. Mas o que é isso? É muito difícil. Como é que você vai conversar com uma criança? E dá para conversar, né, Elisama? Então, explica para a gente o que é o diálogo, até de acordo com a idade da criança ou do adolescente. É interessante quando a gente ouve das pessoas, mas como assim conversar? Não dá para conversar com a criança. Como nós aprendemos que a conversa ela funciona até a página 2, né? Não, a partir daqui tem que ser o grito, tem que ser fazendo um escândalo mesmo, tem que ser castigando. E quando você fala em educar de maneira não violenta, a punição, o castigo, né, o castigo físico ou psicológico, ele não é uma opção. A única opção que eu tenho é a conversa. Eu tenho que fazer ela funcionar, sabe? Quando eu acho que, não, eu vou fazer isso, aí se não funcionar eu faço isso, eu não estou usando todas as minhas forças para que isso funcione. Então a pergunta não é se a conversa funciona, é como que eu faço a conversa funcionar. E aí a gente tem um outro ponto que é bem importante. Conversa funcionar não quer dizer que a criança vai olhar para você e vai falar: nossa, mamãe, que lúcido o seu posicionamento. Meu Deus, como que eu não pensei nisso antes? Mãe, eu concordo com você, obrigada por esse não, você é maravilhosa. Não vai acontecer. Eu acho que a gente precisa de um ajuste nessa expectativa de que eu vou conversar e essa criança vai concordar comigo. E essa criança vai ficar feliz, tranquila e emocionada, sabe, com o meu limite. Não vai acontecer. A criança, mesmo você conversando, ela ainda vai chorar, ela ainda vai gritar, ela ainda vai brigar, ela ainda vai reclamar, porque ela está frustrada. E faz parte do meu papel enquanto mãe reconhecer essa frustração e ajudar essa criança a lidar com essa frustração, sustentando o meu não. E tudo isso eu faço como? Conversando. Uhum, uhum. Não tem É, outro caminho. Não, e lembrando que essa punição física a gente sabe que é proibida por lei, tem aí a lei da palmada, né? Tem uma outra lei também, a gente fez matéria sobre isso no Papo de Mãe, que a gente sabe que não funciona. Não, a gente precisa que a criança desenvolva responsabilidade pela responsabilidade. Não é porque ela vai ganhar nada em troca. Meu filho não tem que aprender a lavar os pratos, porque senão ele não vai ter a senha do Wi-Fi. Não, meu amor, você lava os pratos porque você faz parte dessa comunidade. Uhum, E todos nós cuidamos de todos aqui em casa. uhum, Né? É importante entender que o nosso foco da educação ele não é de curto prazo. Não é simplesmente conseguir que ele lave os pratos. É fazê-lo entender a importância de lavar os pratos. E eu acho que tem um pontinho só para a gente encerrar essa resposta, que eu preciso pensar em como eu estou ensinando essa criança a se relacionar. Porque ela vai se acostumar com a chantagem emocional. Ela vai se acostumar com as pessoas que falam com ela: se você não fizer o que eu quero, então a gente não vai mais namorar, a gente não vai mais ficar junto. E uhum. aí? Né? Como que vai ser esse relacionamento, essa forma de se relacionar no futuro? Como essa criança vai aprender a falar: peraí, você não tem o direito de me ameaçar assim.
Uhum. Eu não tenho direito de falar que o nosso relacionamento não vai durar se eu não fizer o que você quer. Né? Como que eu vou despertar nessa criança a capacidade, enquanto adulta, de reconhecer a violência? De reconhecer quando o limite foi ultrapassado e se posicionar e falar, epa, peraí, não, assim você não vai falar comigo, não. É o impacto do que a gente faz hoje a longo prazo. Mas, assim, em casa, na hora que você fica nervoso, você começa a gritar, aí você perde a razão, porque daí é que as crianças, quando você grita, é que eles não ouvem mesmo. Você tem um Sim, outro livro que fala disso, né? Do grito. porque gritamos. E a gente entra no modo de caos, né? Porque você vai ficando mais nervosa, mais frustrada. Porque assim, a gente precisa entender que a raiva, ela não existe por si só. A gente não é, estou irritada e pronto. Algo está despertando essa raiva. Eu estou frustrada, eu estou angustiada, eu estou com medo, eu estou cansada, eu estou ansiosa. Tem um monte de coisa que tá aqui embaixo da minha raiva. Eu fico só gritando. As crianças me atendem cada vez menos, porque ninguém gosta de grito. Aí eu fico mais frustrada e eu grito mais. Daí eu me sinto culpada porque eu estou gritando tanto. Com culpa eu fico frustrada, eu grito mais. E vira um ciclo de dor. Eu falo que é o ciclo do caos. Vira o ciclo do caos. Sabe? Eu tô frustrada, e aí eu grito, e aí eu me sinto culpada, e eu fico frustrada, e aí eu grito, e eu fico presa nesse lugar. Então, o que eu tenho que entender? Que o grito, ele é uma ferramenta desesperada que eu tô usando. E não dá para viver no desespero, não dá para educar no desespero. Então, assim, é a luz que acendeu no painel. O motor tá quente. Vou seguir com esse carro? Vai bater o motor, cara. Vou ter um prejuízo gigantesco. Vou parar. Vou esfriar o motor. Vou beber uma água, vou lavar o rosto. Ó, eu acho que se tem um grito que toda mãe se identifica é o vai tomar banho! Porque esse, olha, vou te falar, né? Você fala, vai tomar banho? Já tomou banho? Vai tomar banho! Eu acho que tem um momento que a gente precisa parar de argumentar. Sabe? Eu acho que existe uma falha, um erro, assim, uma confusão com quem quer educar de maneira não violenta, que a gente entende que tudo tem que ser com muita conversa. E existe um momento ali que não dá para negociar, porque você argumenta, a criança contra-argumenta, e você argumenta de novo, e a criança contra-argumenta, e esse ciclo fica para sempre. Então chega um momento que fiz, cara, ó, presta atenção, não tô mais negociando. A gente já parou a negociação agora. Você vai pro banho. Não tô mais negociando. Agora você tocou num ponto muito importante desse diálogo, né, Elisama? Que não é um diálogo de iguais, né? Esse diálogo dos pais com os filhos é um diálogo que tem uma hierarquia, né? Eu acho que é importante a gente entender assim, eu gosto de pensar no iguais. É isso, nós somos iguais na dignidade. Sim. Nós somos iguais no direito a ter o respeito. Sim. Nós somos iguais como humanos. Nós somos iguais em um monte de coisa. Mas existe um momento ali que a gente vai parar de negociar assim, porque nós não somos iguais na experiência de vida, nós não somos iguais na responsabilidade, nós não somos iguais do preparo emocional e psicológico. Nós não somos iguais nisso. Os pais têm que assumir o lugar de adulto, porque eu já vi, às vezes, pais conversando com a criança, às vezes assumindo um lugar de criança ou falando com a criança como se a criança fosse um adulto. E daí isso que não dá certo. E isso é terrível para a criança, porque é pesado para ela. Ela precisa sentir a segurança de um adulto. Porque se o tempo inteiro eu tô aqui negociando e tentando convencer a criança do que é importante, eu tô dando para ela um peso que ela não precisa carregar. Então existe um momento que eu falo, filho, amor, presta atenção, não estamos negociando mais. Você sabe que o banho aqui é uma regra inegociável. Banho. Eu não gosto de você, você é injusta. Eu entendo que você está já chateado e banho, filho. Hoje ele já cresceu fisicamente, intelectualmente, emocionalmente. Hoje a gente já consegue, cara, agora não, agora é banho. Mas você vai fazer um filho banho agora? A criança de 2 anos? Vai ser um desespero, um desgaste emocional sem tamanho. Então, dá essa dica aí para quem está passando por esse momento da birra, quando a criança faz aquela birra que é enlouquecedora mesmo. A gente sabe que é. Quando a gente não vivenciou isso, olha para aqueles pais e fala, nossa, eles não sabem como lidar. Aí chega a sua vez, né? Eu nunca vou fazer. Pois é, eu acho que a gente precisa, primeiro ponto, é entender que a birra, ela é uma demonstração emocional da criança.
não é a criança não está querendo te destituir do seu poder de pai e de mãe. A criança não está te desafiando, ela não está te enfrentando, ela não está reinando, ela é uma criança com emoções que ela não está conseguindo dar conta de lidar. Se eu entendo isso, eu já saio do ponto de me ofender, de impor, de gritar, de brigar, porque eu já entendo, putz, tá precisando de minha ajuda, ela não sabe lidar com esse negócio aí que tá acontecendo com ela, não. Minha cabeça muda, a forma de olhar a situação muda. É diferente quando eu olho, tá me enfrentando, olho o que ele tá fazendo, pirracento, tá querendo me ver se ele tá me manipulando. Eu já ouvi várias mães falando, tá me manipulando, pra ler, pra me manipular. É diferente quando você olha pra criança e fala, caraca, ele não tá conseguindo, sabe, mexer nesse negócio, ele não tá conseguindo muito fazer. Pequeno, é. É muito diferente. Então, quando eu olho isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou nomear esse sentimento dessa criança. Ah, meu amor, você tá triste, você tá frustrado, você tá angustiado, você tá chateado. Vou nomear esse sentimento dessa criança e vou oferecer um colo. Vem pra cá pra mãe te ajudar a se acalmar. Um abraço. Não quero abraço! Ok. Senta do lado da criança. Tô do seu lado aqui, meu amor. Quando você se acalmar, a gente conversa, não tem problema. Se você quiser um abraço, eu tô aqui. Eu me lembro de uma vez que a minha filha deu uma crise no meio do shopping, assim. Mas uma crise. A gente tinha entrado numa Essa do loja... shopping é clássica, né? Clássica. A gente tinha entrado pra comprar um sapato pra ela, uma sapatilha. Ela amou uma sapatilha que não tinha o número no pé pra ela. Então, aquela mais gostou, não existia na loja o número. Minha filha, essa criança chorava. E a gente saiu da loja, assim, e ela é daquela que grita, ela chorou, ela gritava. E aí eu fui abraçar, ela me empurrou, não quero abraço. Tá bom, filha. Ela encostou no cantinho, no muro, no shopping, na parede, e eu sentei no chão e fiquei esperando ela. Eu tava com tempo, tudo bem, filha. Se você quiser um abraço, eu tô aqui. Você é a pior mãe do mundo! Eu dei aquela respirada. Não gosto que você fale comigo assim. Eu tô entendendo que você tá chateada. Não gosto que fale comigo assim. E aí fiquei calada. E aí ela chorou. Daqui a pouco ela me olhou assim. Me dá um abraço, eu tô muito triste. Eu sei que você tá muito triste, meu amor. Peguei, dei um abraço apertado nela. A gente sentou, eu lavei o rosto. Seguimos. Se nesse momento eu for pensar, estão passando aqui, estão me olhando. Olha só, vou passar ali e ver a Elisama Santos sentada no chão com a filha chorando, gente, sendo chamada a pior mãe do mundo no meio do shopping, né? Acabou com a minha carreira. Cara, não vou fazer isso. É porque senão a gente fica pensando nessas coisas, né? Nossa mente é maravilhosa. Simplesmente entendi, cara, não vai adiantar. O que é o mais inteligente a fazer aqui? Porque se eu gritar, eu deixo ela mais assustada. Porque às vezes os pais falam, ah, mas eu quero ver. Bato, para na hora. Grito, para na hora. Sim, mas a criança fingiu de morta, amor. Que nem qualquer bicho ameaçado. Não consigo lutar. Não dá pra fugir. Congelo. Fingiu de morto. Ela engoliu o choro, não quer dizer que ela se acalmou. O furacão tá todo interno. Ela só tá com tanto medo que ela implodiu. Será que isso é saudável pra criança? É, porque daí vai acumulando esse sentimento, né? E daí, é bom, para terminar, uma última dica, quando a birra é na hora da comida. Olha, a questão da alimentação é muito complexa. Porque a Dá alimentação um outro programa, uma outra entrevista. inteirinho, porque ela costuma ser um palco para disputa de poder entre a criança e o adulto. O adulto manda em tudo, o adulto controla tudo. Na hora da comida, a criança fala: opa, aqui você não consegue, não. Aqui se você quiser. Sabe? Então, assim, muitas vezes o que está rolando ali não é sobre comida. É sobre a relação, sobre o tanto de autonomia que essa criança tem ou não tem, sobre o histórico desse pai em relação à alimentação, dessa mãe em relação à alimentação, sobre como ela se impõe para a criança na hora da alimentação. Escovar os dentes e comer, que é esse momento, só abro se eu quiser, amor. Algo para disputa de poder daquelas, a criança falando, aqui não, aqui você não manda não, entendeu? Então é importante a gente olhar para além disso. Então já fica marcada a nossa próxima entrevista, a gente vai falar só sobre a alimentação, tá bom? Tá bom. E, então, ó, fica aí como dica, ficam os livros da Elisama, que dá para comprar pela internet, né, Elisama? Acho que só digitando o seu nome já aparecem seus livros, né? Sim, aparece um monte de loja. Dá para Elisama comprar Santos, os livros, e você está em todas as redes sociais. Sim, estou sim. Tá bom. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada a você, meu amor, pelo convite. Um beijo.